Ao longo da história humana, é necessário que existam pessoas que combatam atos de destruição com atos de criação. Com esse alerta de Theaster Gates, iniciamos mais um Canhotos Entrevista, dentro do nosso projeto de inclusão, que leva a ideia de construção de um novo senso comum por meio das artes, da música, do motociclismo e da moda. Hoje temos o orgulho de estar conosco o professor de artes Elvésio Santos, o que eu já agradeço a presença. Lembrando que você também pode participar com sugestões, com críticas e mesmo a participação aqui conosco, basta enviar o e-mail para canhotosbrasil@gmail.com. Vamos lá? Professor Elvésio, é um prazer tê-lo aqui conosco e vamos direto àquela pergunta: a arte é para todos ou é para poucos? Bem, a gente tem que voltar um pouco ao tempo e entender o que é arte. A arte, na verdade, é uma linguagem. Então as pessoas, elas, independente de quem elas sejam, onde estejam e o tempo onde elas tenham vivido, elas vão produzir e emitir sinais artísticos. Isso é um fato. Agora, a arte não é para todos, porque a arte atinge um nível de sofisticação que só alguns entenderão. Isso pode parecer uma contradição, mas na verdade não é. Cada pessoa, dos 7 bilhões de pessoas que nós somos no mundo, cada um está no seu tempo, no seu ritmo, trabalha com um nível de informação diferente. Então alguns sabem mais, alguns sabem menos. Não há problema nisso. E a arte, nesse sentido estrito, ela sempre será particular. Uma linguagem particular. Uma linguagem particular. Né? E não há problema. Cada pessoa vai emitir mensagens que, de acordo com o seu nível, e as outras pessoas receberão essa mensagem. Não é uma contradição. Agora, nesse sentido estrito, a arte realmente, infelizmente, não é para todos. Interessante essa resposta, porque ela sai um pouco do senso comum, que a gente entende que a arte é para todos, mas não nesse nível técnico de sofisticação. Realmente é esclarecedor. E cá para nós, quando é que a arte entrou na sua vida? É engraçado, a gente olha para trás e tenta identificar as verdadeiras razões que nos levam a fazer determinadas coisas. Dizem que as pessoas têm algo de genético, algo que as incline para alguma coisa, de acordo com o temperamento. Por exemplo, pessoas que são mais cerebrais se interessam pela literatura, pelo direito, pelo pensamento, pela argumentação. E desde que eu me lembro, quando eu era pequeno, eu lembro que eu fiz o primeiro desenho quando eu tinha 4 anos. Foi no papel de pão. Eu desenhei um ônibus. E dali pra frente, eu ganhava presentes das amigas da minha mãe. Ela trabalhava numa casa que existe até hoje. Se eu ganhar na loteria, eu vou lá e compro ela. Mas aí, as amigas dos patrões dela davam pra mim. Todo mundo ganhava flecha, arco e flecha, revolvinho, carrinho. E eu ganhava essas coisas, mais lápis de cor e caderno de desenho. E dos melhores. Diferenciado. Aí eu lembro que com 7, 8 anos eu desenhei a igreja de Nossa Senhora de Lourdes, desenhei a igreja da Boa Viagem, e desenhei aquelas imediações ali do bairro dos funcionários. E, na verdade, nunca parei de desenhar. Cheguei a vender desenhos na escola, até a 4ª série. O pessoal pedia para mim fazer desenhos. No 2º grau, fiz bandeira do Grêmio. Eu fazia parte de um partido do Grêmio, e o outro partido pediu para mim fazer a bandeira para ele. Fiz a bandeira para os dois. Desenhei para o jornal da escola. Uma vez no antigo Diário de Minas, minha mãe me levou lá para mostrar umas caricaturas que eu fiz de políticos. Aí não deu certo, o jornal também estava em falência nessa época. Mas de uma maneira ou outra, eu sempre fui obrigado a fazer desenho. Agora, a Belas Artes, eu fiz Belas Artes não porque queria mexer com desenho ou pintura. Na verdade, eu fazia letras na UFMG, fiz curso de desenho de moda no Senac e no Sesc, e para fazer o curso de estilismo que estava sendo colocado na Belas Artes, teria que fazer Belas Artes ou jornalismo. Aí eu fiz vestibular para Belas Artes e passei entre os primeiros 15. Aí a UFMG falou: você não pode fazer 2 cursos.
Ou você fica na letras ou vai para Belas Artes. Aí fui para Belas Artes. Muito bom, muito bom. Parece que você é obrigado mesmo, porque a coisa já é tão natural, né? Isso é tão interessante que eu comecei a refletir aqui. Nós tivemos o futurismo no início do século XIX denunciando o status quo. E nós tivemos, alguns anos depois ali, o construtivismo russo legitimando o status quo. Então a gente vê que ao longo do processo histórico, da história da arte mesmo, a gente vê esses movimentos em relação à situação que está no mundo. Como nesse início do século XXI você enxerga essa relação? Esse ponto também é interessante, mas eu acho que eu gostaria de arriscar e ir na contramão do senso comum. Na verdade, se a gente olhar a história com mais atenção, os artistas sempre foram a favor do status quo. A rebeldia artística, ela se manifesta individualmente, solitariamente, ou às vezes inconscientemente. Van Gogh, por exemplo, que é considerado pós-impressionista. Van Gogh jamais teve consciência do que fazia. Ao contrário de outros artistas, que se imaginavam em uma ou outra posição. Pablo Picasso era anarquista. Era contra o que ele via ao redor dele na sociedade. Mas normalmente, se a gente olhar hoje, a maioria dos artistas, eles detectam aquela situação que é mais favorável, que irá promovê-los. É o contrário da ideia que a gente pensa que eles estão querendo... Então não tem aquele engajamento político, não tem. Na verdade ele é muito mais de sobrevivência, mercadológico, do que necessariamente ideológico. E mais uma vez, muitas vezes ele é um apoio eficiente ao status quo. Ao sistema. Assim, eu me lembro do Champ, que ele dizia, né, que não leva os artistas e a arte tão a sério. Na verdade, eles têm também o interesse deles, né? Eles têm aquela sensibilidade, aquela sofisticação da linguagem, de falar situações que o meio comum não tem, mas não leva eles tanto a sério, né? Me conta aqui, qual que é o impacto da tecnologia hoje nas artes? Seja não só no fazer, mas em nível de material. Como vocês estão lidando com isso hoje? Essa pergunta é boa. Eu vou acabar sendo contra sem selo. Quando eu estava na Belas Artes, e já faz mais de uma década, havia uma discussão na direção da faculdade se deveríamos apropriar da tecnologia e usar no curso ou não. Então, para comprar câmeras, que na época custaram uma fortuna, e computadores e scanners, foi uma luta. Quer dizer, mais de 10 anos, quase 20, essa discussão já estava lá. Agora, nós não podemos esquecer que o artista sempre usou tecnologia. Por exemplo, quando os artistas usavam a câmera escura para tirar cola das imagens para fazer os quadros, porque quando você vai na galeria e vê um quadro, você imagina, esse cara olhou a modelo e desenhou. Durante o curso de Belas Artes, desenho, pintura, normalmente a gente faz isso. Fica o modelo nu na nossa frente, eu olho para a pessoa e copio os detalhes todos que eu acho importantes. Então eu dependo de enxergar bem, dependo de haver uma boa luz sobre a modelo ou o modelo, e eu vou diante da paisagem e eu preciso copiar o que está lá. Mas os artistas sempre usaram artifícios, tecnologia, para facilitar o seu trabalho. Então, a câmera escura, o cara entrava dentro da câmera escura e do lado de fora havia formatos diferentes, dele copiar, tirar cola. Mas como ele desenhou aquela pessoa tão bem, ele tirou cola. O Ray fazia isso muito bem, né? Exatamente. Na nossa conversa em off, nós falamos sobre os hiperrealistas. Eles usam fotografia. Então, a questão do nível de tecnologia que você vai usar para produzir arte é uma discussão inócua. Porque você precisa usar tecnologia. Maior ou menor grau. Isso, exatamente. Por exemplo, quem enxerga muito bem, ele pode se arriscar a fazer sempre um desenho olhando o modelo. Mas com a idade, no meu caso, ou seja, isso já não é tão exato. Então você tem que usar a fotografia. E existe um aparelhinho que custa caro, R$1.000, que é um projetor diferente dos projetores que nós temos para outros usos. O que ele faz? Você coloca diante do objeto, e ele projeta na tela para você copiar o desenho e não errar as proporções. Ctrl+C, Ctrl+V. Custa R$1.000, não vende, mas tá lá, na copiadora para ser vendido. Muito bom. Na verdade, você está rasgando o véu da ignorância, né? Porque a gente já viu isso no cinema, na música, mas na Belas Artes a gente tem aquela ideia meio que cândida de que esse pessoal não usa tecnologia. Me conta um pouco mais sobre isso.
Um dos bons exemplos, todos nós já vimos a parede sem janelas de um prédio, né? Tem um nome específico, eu esqueci. Então você tem aquele enorme paredão do prédio e muitos artistas no mundo têm pintado figuras ali. Então eles partem de um projeto menor e depois você tem que fazer o desenho nas proporções reais na parede, sem o uso de tecnologia adequada, sem um macete, aquilo não é feito. Um outro exemplo é na música e no cinema. Você não pode abrir mão das melhores câmeras, as mais caras. Você não pode abrir mão dos melhores estúdios. Todo artista que tiver dinheiro, tiver cascalho, tiver cacife, ele tem que gravar em Nashville. Os engenheiros de som. Claro. Então é uma discussão enorme, a tecnologia ela é um meio. Aliás, lembrando da turma do Paulo Freire e algumas coisas que eles colocavam na ideologia deles. E Paulo Freire e os seus colegas afirmavam que o copo é a simples projeção da mão em concha para tomar água. E eles, na teoria, eles discorrem mais isso profundamente, não que eu concorde com eles, mas nisso eles estão certos, que tudo que o ser humano faz, ele evolui na maneira como é feita, mas a razão ainda é primitiva. Então a tecnologia, ela facilita, ela ajuda, torna melhor, mas ela é essencial. A discussão, tirá-la por romantismo é uma bobagem. Ingênuo. E por falar em tecnologia, vamos para o homem ainda da física, né? Isaac Newton dizia que ele só conseguiu enxergar longe porque subiu no ombro de gigantes. Existe, entre aspas, roubar a ideia também no mundo das artes, o plágio, a ideia de se... Ou na verdade, existe uma obra única de um temperamento único? Não, essa questão é muito boa também. Se a gente pensar na arte como linguagem, a arte é uma linguagem, então eu costumo dizer que é o quarto meio de eu dizer alguma coisa. Eu posso usar a linguagem oral, eu posso usar a linguagem gestual, e todos nós usamos, né? E eu posso usar a linguagem escrita como normalmente todas as pessoas usam e entendem as mensagens escritas. Mas a arte seria o quarto meio de alguém expressar alguma coisa. Como toda linguagem, eu dificilmente vou ser original em português. Você é original em italiano, você é original usando uma linguagem. O que eu faço de originalidade em qualquer linguagem é acrescentar um elemento. Na verdade, quando um pintor faz uma pintura, ele não tem muitas opções. Ele tem 3 opções. Ou ele faz natureza morta, ou faz retrato, ou faz paisagem. Aí já matou, não há mais o que fazer. É verdade. E no retrato nós temos tradicionalmente algumas convenções para se fazer um retrato. Eu faço o corpo inteiro, eu faço o torso, eu faço o rosto. A paisagem também eu tenho poucas opções. E a natureza morta eu tenho um leque de coisas que eu posso colocar na natureza morta. Eu mudo de lugar, eu faço uma... Cézanne, né? Eu faço uma série de modificações, mas originalidade pura e simples é impossível. Não existe. Na verdade, o próprio espectador ele está querendo ver uma coisa que ele já viu. Nem que seja uma releitura, né? Exatamente. E se a gente for para o campo da música, é pior ainda. Nós temos as escalas gregas, os modos gregos, né? Nós temos as escalas e tal. E quando a gente vê um guitarrista fazendo aquela coisa maravilhosa, 13 minutos de solo, na verdade não há nada de novo naquilo. É maravilhoso, eu gosto muito de rock and roll. Não, Joe Satriani. Mas não tem nada de novo. Ele está misturando os modos gregos todos lá, que eu não lembro quantos são mais, mas que são vários, e o cara tem que estudar mesmo. E ele apenas coloca aquilo harmonia mesmo, com exatidão no momento certo. Agora criar um solo de guitarra novíssimo, não tem. Mas sempre apareceu um novo solo que vai cativar a gente. Muito bom. Aqui, no seu ofício durante anos de professor de artes, conta pra nós um pouco de uma situação que você lembra que é inusitada, engraçada ou mesmo constrangedora. Bem, mas eu gostei demais dessa pergunta na hora que eu vi lá. E só lembrei de um caso, nem busquei na minha mente outros. Esse é muito interessante. Mas antes de dar essa resposta, eu fui dar aulas, não porque eu pretendia dar aulas. Eu tive uma educação que foi boa, mas foi problemática. Eu não fui... meus pais disseram pra mim, vai estudar. E eu gostava de estudar, eles perceberam, todo mundo percebia, e eu ia estudar. E meu primeiro emprego foi aos 21 anos, muito tardiamente.
E durante muito tempo eu acalentei a ideia vaga de um idealismo muito exacerbado. Então eu fui fazer Belas Artes, fui fazer letras antes, jornalismo antes, não para... Era o ideal, eu tinha um ideal, né, na cabeça e tal, e não era para dar aula. Fui fazer letras para escrever e fui fazer Belas Artes, como eu disse antes, para fazer o curso de estilismo a nível superior, mas não pensava dar aula. Aí minha esposa, que é professora, casei com uma professora, formada em magistério, ela passou numa escola para procurar serviço para ela, e mulher fala muito, né? Comunica bem e tal. Ela disse, olha, mas... disseram para ela, Tem uma vaga pra você não tem vaga não, mas meu marido faz Belas Artes, traz ele agora. Ela foi em casa e 2 horas depois eu estava dando aula. Aí não saí mais. Mas gostou da cachaça. 25 anos. Mas, e aí, como eu disse pro senhor em off, eu sempre dei aula para todas as turmas da escola. 18 turmas, um cargo inteiro, aquele negócio todo. Então, era uma aula por semana, então, todas as turmas. E aí eu consegui, até hoje eu dou aula para pais, para os filhos deles e para os netos deles. E teve uma vez, numa outra escola, no início do ano, eu sempre converso com eles. Eu dou muito aula expositiva, conversando, e nada de fazer atividade no livro. Primeiro que não tinha livro, vai ter ano que vem. Então sempre conversando, um grande papo com eles. E aí eu falei, estava falando sobre a importância da arte e o que era arte. Eu sempre começo com isso. A arte é uma linguagem, explico e tal, papá. E na primeira carteira tinha um menininho olhando pra mim assim, né? Aí levantou o dedinho e daqui a pouco eu te atendo e tô falando sobre a arte é uma linguagem, dando exemplo, aquele negócio. E com o dedo lá ainda. E ele com o dedo. E ficou lá com o dedo em pé. Aí na hora que eu parei, muito bem, qual que é a sua pergunta? Professor, é que você deu aula pra minha irmã há 2 anos. E ela chegou em casa e disse que a cor não existe. A cor existe ou não existe? Nossa, o menino tava com 2 anos. 2 anos depois. E eu imagino que a menina que levou isso para casa não foi a menina mais exemplar, mais Caxias, a mais nerd. O impacto foi tão grande que ela chegou em casa, andou 10 quarteirões, chegou em casa e contou para todo mundo. E o irmão menorzinho dela guardou a pergunta por 2 anos. E eu usava cabelo grande, né? Tipo Michael Jackson e tal. Ele é esse que falou essa bobagem. É agora que eu vou tirar ali. A cor é uma convenção, meu amigo. Não. Aí fui explicar a questão da física, né? Que a luz bate nos objetos e parte da luz retorna ou não. E aí nós temos uma sensação, uma ilusão que aquela cor está ali naquele objeto. E que a cor não existe em lugar nenhum. Nossa, é um impacto. Mas teve outras situações nesse nível. Buscando essa ideia de educação, a ideia de inclusão, a questão das artes, eu sei que você tem um site que é muito visitado, não só no Brasil, como no exterior. Conta um pouco dessa história para nós aí. Bem, assim como eu entrei no magistério porque eu casei com uma professora, eu dou aula no estado e na prefeitura, no ensino fundamental e ensino médio. As turmas do ensino médio diminuíram, EJA, aí fiquei só com o fundamental. Mas o meu concurso no estado era para dar aula só para o ensino médio. E aí, eu sempre trabalho 2 turnos, mas durante 6, 7 anos trabalhei 3 turnos. Eu vi no anúncio da escola que havia um concurso interno na prefeitura para trabalhar com tecnologia da informação. Já tinha vencido o prazo, mas eu mandei o e-mail e eles me responderam, participei da seleção, da entrevista e fui contratado. Fiquei lá 6, 7 anos trabalhando com tecnologia. Na Secretaria de Educação da Prefeitura, o objetivo era treinar professores com o uso da tecnologia da educação. Os professores usaram o computador nas suas aulas e como planejar as suas aulas, etc. E aí, uma das coisas que eu ensinava nesse treinamento era como fazer um blog, porque o objetivo era levar os professores a usar o blog na educação e aí terem um maior alcance junto aos alunos. Até hoje não sei de casos de professores que tiveram sucesso, mas aí eu teria que, ao ensinar a fazer o blog, mostrar para eles que esse não era só fazer o blog. Esse blog tinha que alimentar e esse blog tinha que alcançar pessoas. Então nada melhor para provar isso do que eu fazer o meu. E aí fiz um blog nessa época.
Hoje tem uns 5 ou 6 blogs, alguns eu parei de alimentar, mas no total são mais de 1 milhão de visitas. Uau! E um deles, já que a minha matéria era arte, é sobre artes. E eu tentei abordar a arte de uma maneira que fosse diferente dos outros blogs, que não fosse professoral, que não fosse aquela coisa de artista, obra, data, cor da cueca do artista, aquelas coisas. E eu tentei ter uma outra abordagem. E um dia desse, já tem um tempo, eu achei na internet uma recomendação de alguém que eu não conheço, dizendo que, vou repetir o que a pessoa disse, tá? Que era o 2º melhor blog de artes do Brasil. Eu salvei lá, copiei um negócio lá para guardar. Ele falou sobre o seu. Exatamente. Ele recomendou um outro blog e recomendou o meu. Ainda colocou uma explicação que ele possui uma maior variedade de abordagem de assuntos. E aí, como o blog teve sucesso, eu de vez em quando, nas folgas, eu o alimento com novas abordagens. Passa para nós aí o... Arte.com.voc. É só digitar no Google isso. Arte.com.voc. Na verdade, o título do blog é arte.com.você. Você. Então o voc é de você. Muito bom. Vem cá, Elvésio, e o que você diria para aquele nosso espectador, espectadora, que busca desenvolver suas habilidades e quer ir flertar com as belas artes? A gente tem que voltar à definição de arte, né? A arte é uma linguagem e, fundamentalmente, acho que todas as profissões, mas a arte depende de alguma coisa que a gente não sabe exatamente, que é alguma coisa que pertence, é característica da pessoa. Então, as pessoas que mexem com arte, elas são inclinadas a mexer com arte. Isso é um fato. Nós não sabemos qual é a razão. Porque alguém desenha, porque alguém pinta, porque alguém toca um instrumento, porque alguém escreve poesias, porque alguém escreve um romance. Eu tenho um amigo que ele fez até o penúltimo período de Direito, abandonou o curso, foi ser empresário, mas ele escreveu 3 romances. E agora, depois de muitos anos, agora ele montou uma editora e vai produzir livros dele e dos outros. Ou seja, eu conheço ele desde o ensino médio. Então, o que leva uma pessoa a escrever, ou pintar, ou desenhar, ou tocar um instrumento, ou cantar? Fiquei sabendo ontem de uma moça que apaixonou pela Céline Dion, e ela não é maluca, é uma pessoa normal, mas ela aprendeu inglês, aprendeu francês, foi para assistir 2 shows da Céline Dion e teve a sorte da Céline Dion chamá-la para cantar junto. E isso, né, ela deve ter uns 20 e poucos anos, ela gastou pelo menos 13 anos nesse sonho. Então a gente não sabe por que exatamente alguém vai produzir arte. Agora, o conselho que eu dou é que o artista, aquela pessoa que tem uma inclinação para fazer uma coisa ou outra dentro da arte, que ela se estude e tenha informação para aquilo que ela vai fazer. Porque, como eu disse no início, e agora eu vou esclarecer, por que a arte não é para todos? Porque a arte, como toda produção humana, ela tende à sofisticação. Então, a música começou lá entre os gregos, e o que se faz na música é conseguir uma sofisticação na música. O mesmo se faz na pintura, o mesmo se faz no desenho, o mesmo se faz na literatura, o mesmo se faz no cinema. E não se consegue sofisticação sem informação. Porque nós precisamos do acúmulo de conhecimento para produzir coisas. Claro que seja o filme, seja a música, seja o desenho, seja a pintura, vai ter um elemento que a gente não sabe identificar, que é pessoal. Então, no desenho tem um traço. É o DNA, né? Isso. Tem aquele traço. Na pintura tem o traço. Inclusive com os ruídos. Na música também, por exemplo, na música popular, muitos cantores populares não serviriam para música erudita. Exatamente porque a voz deles tem um defeito. Mas o defeito é a cor da voz da pessoa. A própria Céline Dion que eu citei, ela tem uma voz anasalada, um nariz, um som de nariz. Que outra pessoa que seja mezzo-soprano como ela, não tenha, mas a outra não tem graça. É exatamente o som anasalado que traz a beleza. Assim, na pintura e no desenho, nós podemos ter um erro, uma inexatidão no traço,
mas que trazem a individualidade do artista. Mas sem informação não é possível produzir uma arte de Porque qualidade. a informação é a base do conhecimento. Exatamente. E o mais profundo na arte é a consciência, porque o artista é seletivo. Ele é a primeira pessoa que seleciona o que ele vai deixar para as pessoas. Muitos compositores, pintores e desenhistas jogaram muita coisa fora, que as pessoas gostariam de ver e até achariam bom, mas no conceito dele não satisfaz. Não queria. Bom, vamos então para o nosso Pinga Fogo, aquele bloco em que a gente faz perguntas rápidas e as respostas são instantâneas. Preparado? Preparado. Então vamos lá. Renascimento ou impressionismo? Renascimento veio primeiro e é impossível ser impressionista sem ter, pelo menos, bebido na água do Renascimento. Muito bom. Michelangelo ou Da Vinci? Os dois eram fantásticos, tinha uma ciumeira, mas eu gosto muito do Leonardo da Vinci. Tá, mais completo. Não é por isso. Eu tenho uma simpatia pelo ser humano que ele era, Tá. né? Cor preferida, se é que isso existe? Eu não tenho, mas eu tenho uma preferência pelo claro e escuro, do romantismo. Eu gosto dos contrastes. O que você ama? Difícil, eu falei daquela falta de paixão, eu acho que eu não sou normal. As pessoas conseguem gostar de uma coisa, muito aquela coisa. Eu gosto muito de música. Eu gosto de música. Você ama música, então. O que você odeia? São tantas coisas. É mesmo? Não dá pra elencar agora não. Tem muita coisa ruim. Tem. É que você odeia mesmo, aquela que você fala, olha, você lembra, ruim, você lembra de cara. Eu sou de momento. Você conhece meu filho, meus filhos falam muito bem de você, professor. O Elvecinho, ele formou em Direito, não sei se cabe agora contar, mas quando teve um crime daquela enfermeira que sofreu abuso e foi arrancado os olhos na Encana Nova, ele tinha uns 6, 7 anos, foi difícil conter o menino para ele não quebrar a televisão de tão bravo que ele ficou. Então ele tá no direito uma coisa que se manifestou lá atrás. A sensibilidade crítica na infância? Eu acho que eu não tenho ódio por uma coisa específica. Eu reajo a coisas ruins no momento. Vamos lá, seu modelo de homem. Eu acho que eu tenho mais amigas mulheres do que homens, né? Eu acho que a minha visão de homem, assim, o homem tem que ser protetor. Pode ser uma coisa meio antiga, mas se não servir pra isso, tem que prestar pra alguma coisa, né? Vamos trocar lâmpada e pneu. Nem isso, você está precisando mais. Vamos lá. Seu modelo de mulher. Eu gosto da mulher corajosa. Eu gosto de mulher inteligente. Eu casei com uma esposa que não é ciumenta. Dá pra ver no blog lá que eu boto mulher bonita lá. Então, mas o que me cativa na mulher é a inteligência. Eu gosto de mulher inteligente, mulher corajosa, mulher que faz as coisas, mulher ativa. Eu tenho agora eu voltou a pergunta anterior. Eu tenho um dizer mulher burra. Eu acho que... Aí homem burro também, né? No meio. Mas eu acho que a mulher corajosa, a mulher que talentosa, a minha última postagem foi sobre jovens guitarristas, mulheres guitarristas, que é um instrumento eminentemente masculino. Né? Tem um outro postagem anterior sobre uma saxofonista alemã. E engraçado, as mulheres que têm sucesso, elas são apoiadas por homens. A primeira motorista do mundo foi mulher, não foi homem. O Carl Benz inventou o automóvel, a mulher dele pegou o carrinho e foi visitar uma amiga. Né? Então, as grandes mulheres que venceram no mundo, elas foram apoiadas por maridos, por homens, por pais. Mulher corajosa, inteligente, eu fico realmente... Montanha ou praia? Montanha. Eu não sei porque que eu não gosto de praia, mas eu prefiro montanha. Montanha. Qual o seu herói preferido? Ou heroína? Não tenho, mas na história em quadrinho eu gosto do Surfista Prateado. Surfista Prateado, enigmático, né? Porque na verdade eu não sou filho único, no sentido de que meu pai teve outros filhos, minha mãe teve um outro filho no primeiro casamento, mas eu fui criado como filho único. Então as personagens que são solitárias me cativam porque, em certo sentido, eu me identifico com elas. Muito bom. Conhece o Surfista Prateado? A história, sim. Eu li gibi, muito gibi.
Vamos lá, por fim, um lugar que você sonha conhecer. Não tem. Não tem. Não tem. Eu acho que me adaptaria em qualquer lugar. É. Acho que o fato de ser solitário... uma vez eu, conversando com amigos, me disseram o seguinte: tem 2 ou 3 coisas que você tem dificuldade de se adaptar num outro lugar: comida e música. Então você vai para um país e você não consegue comer aquela comida, você demora um tempão para ficar ali. E a música também, você vai para um lugar que os vizinhos estão tocando aquela musiquinha que você detesta, né? Mas eu me adapto. Eu acho que não tem lugar especial. Acho que um país, uma cidade, alguma coisa assim. Não. Acho que com a internet também você vai, né? Enfim. Não, mas eu acho que não, porque eu me adaptaria em qualquer lugar. O que me fez não viajar foi o fato de casar e criar os filhos primeiro. Se eu fosse solteiro, eu não parava em lugar nenhum. É o outro lado. Você se conhece, né? Me conheço. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Canhotos, ninguém sai com a mão abanando. Vou te obrigado. passar aqui o nosso presente do movimento. Muito obrigado. Tem aí E eu queria reiterar que meus filhos, o Evercinho, gostaria de estar aqui, mas hoje é o último dia de trabalho dele, amanhã está de férias. Isso é bom. Né? Mas ele gostaria muito de estar aqui. Os meus filhos têm uma admiração muito grande por senhor. Obrigado, eles que são geniais. Não. Aí atrás tem um avatar também do projetinho aí. Muito legal. Tá? Uma Muito lembrança obrigado. aí pra vocês não passar de liso aqui. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer. Pessoal, foi um prazer e até a próxima. Até a próxima.